Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, de forma clara e objetiva, eu quero conversar com vocês sobre a história da Grécia Antiga. Vamos lá? Inicialmente, eu preciso esclarecer para vocês que nós vamos comentar sobre a Grécia Antiga, que nada tem a ver com a Grécia atual. Tanto de forma cultural, política, econômica, também estamos falando de território, tá? Porque a Grécia Antiga, da qual nós vamos falar a partir de agora, era um território pequeno, tá? Condizente hoje, por exemplo, com a metade do estado de Minas Gerais em território, tá? Era uma civilização basicamente pobre, porque tinha bastante dificuldade para se desenvolver, porque vivia em um território árido e montanhoso. Na verdade, os gregos eram um povo exportador de população, tá? Por ser um território tão pobre, né, com bastante dificuldade, principalmente nas plantações, na parte agrícola, acabava exportando população. Os gregos iam conquistar outros territórios em busca de uma vida melhor, tá? Então a gente pode caracterizar eles como um povo exportador de população. Os gregos têm sua origem de alguns povos, tá? Principalmente dos dórios, dos aqueus, dos cretenses e dos jônios. Então são eles os povos que formaram a Grécia Antiga. Os gregos se auto-intitulavam helênicos, tá? Então, eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helênicos. Eram chamados de gregos por outros povos, mas entre eles eram helênicos. A história da Grécia Antiga se divide em 5 períodos importantes, tá? A história da Grécia vai se desenrolar e se dividir nesses 5 períodos. Primeiramente, o período homérico, o pré-homérico, depois o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o helenístico. Com o passar desses períodos é o desenrolar, tá, da história dos gregos. A gente tem no período pré-homérico a formação da população da Grécia Antiga, né? Como eu já falei, que advém de alguns outros povos. No período pré-homérico é quando surge a literatura, tá? Vem deste nome da literatura homérica, onde a gente tem as 2 principais obras do Homérico, tá? Que é a Odisseia e a Ilíada. Então, são histórias que contam a vida, né, e o desenrolar dessa formação e da cultura dos gregos. Então, é uma literatura bem importante. Por isso, ela vai intitular este período da história da Grécia. No período homérico também é bem importante, porque é quando se formam os oikos, tá? Que eram unidades familiares. Essas unidades familiares eram lideradas por um homem chamado de paters, tá? Aí que vem o nosso sistema patriarcal, né? Que seriam depois os nossos futuros nobres que vão governar a Grécia no período arcaico. No período arcaico é quando iniciam as oligarquias. Que são oligarquias, né, pessoal? É quando os nobres governam um território. E através do governo desses nobres, que tinham que se reunir, né, um grupo de nobres que tinha que se reunir para tomar as decisões sobre o território grego, que vai surgir a política, né? Então, eles tinham que entrar num consenso para tomar as decisões em relação à Grécia. Formam-se também, né, neste período arcaico, que é bem importante, as cidades independentes entre si. As polis são muito importantes, não esqueçam. A gente tem entre essas, né, as 2 mais importantes, que vocês já devem ter ouvido falar, ou assistido algum documentário ou filme, né? A gente tem as 2 polis de mais importância na Grécia, que é Esparta e Atenas, né? A gente tem vários filmes relacionados a essas 2 cidades-estado. Essas cidades-estado eram totalmente independentes, tá?
E sendo independentes, elas tinham culturas, localizações, comércio, política, tudo diferente. Então a gente tem Esparta, né, localizado no Peloponeso, Atenas se localizava na Ática, Atenas se baseava numa democracia, apesar de ser uma democracia, ela era limitada, porque ela era feita apenas por homens maiores de idades e alfabetizados, então excluía uma parcela da população, né? Enquanto Esparta vivia através de uma monarquia dual, com 2 reis, tá? A principal diferença entre essas duas cidades-estados era a forma de educação. A gente tem em Atenas uma educação formada à democracia, à sabedoria, né? Uma formação voltada para o cidadão. Já na polis espartana, a gente tem uma educação basicamente militar e uma cultuação ao corpo saudável, tá? Desde pequenos, os meninos eram formados para se tornarem bons soldados. Temos também algumas práticas de mortes, né, com pessoas que detinham alguma deficiência ou que nasciam com alguma imperfeição. Logicamente, por causa desse culto, né, ao corpo, à saúde e à formação de exércitos. Nós vamos falar mais para frente, principalmente sobre essas duas civilizações, né, sobre espartanos e atenienses, mas só para vocês já terem uma noçãozinha de como eles são. Apesar, tá, de serem cidades-estados bem diferentes, eles tinham duas características em comum. Cada uma das cidades-estados, todas cidades-estados gregas, tinham que ter duas coisas, tá? A ágora, que eram as praças centrais, tá? Onde aconteciam as reuniões, né? As assembleias, onde se passava conhecimento, tá? E também a Acrópole. A Acrópole é o ponto mais alto das cidades, dessas cidades-estados, aonde acontecia, né, onde eram construídos os templos, aonde também quando acontecia alguma batalha ou confronto, as pessoas se escondiam, tá? Então, a Ágora e a Acrópole eram construções obrigatórias nas cidades-estados. Conforme o passar do tempo, a gente tem a queda desses nobres. Lembra que eu falei para vocês dos páteres e das oligarquias? Pois é, por causa de conflitos internos, né, de disputa de poder e inúmeras injustiças sociais. O que isso quer dizer, né? Eu quero o poder, mas o meu companheiro aqui de governo também quer o poder para ele. Então, quando tinha alguma, por exemplo, assembleia ou alguma reunião de tomada de alguma decisão, acontecia essa disputa de egos, né? Então, a queda dos nobres é principalmente por essas duas causas, conflitos internos e injustiças sociais. Após as quedas desses nobres, né, dos páteres, da sociedade em si oligárquica, a gente tem novas duas formas de governo, né, de poder, que é a democracia, né, nascida em Atenas, e também a tirania, que na verdade o nome é bem ruim, né, ninguém gosta de ser chamado de tirano, mas vem daí, a tirania quando alguém ascende, né, sobe ao poder através de um golpe, seja através da força ou um golpe político em si, tá bom? Seguindo então, a economia grega basicamente advinha de dois fatores, tá? A parte agrícola, não muito forte por causa dos problemas, né, do local onde era localizado a Grécia, e também do comércio do artesanato. A religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, entre eles, né, alguns bem importantes que vocês já ouviram em desenhos, novamente filmes. Esses deuses habitavam o Olimpo, né? Cada um desses deuses eram ligados aos seres humanos de alguma forma, seja o deus do sono, o deus das festas, o deus do céu, né? Da noite, do dia, deuses relacionados ao amor, à fertilidade,
advindo da religião, a gente tem também a mitologia, né? Onde a gente tem as escritas desses personagens divinos, né? A gente tem essa mitologia, né, que faz parte da cultura grega, que além da mitologia também agrega a filosofia, que é onde a gente tem Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Então a Grécia é extremamente ligada ao surgimento das filosofias. A gente tem também o teatro grego e as arquiteturas. Para vocês algumas imagens importantes da arquitetura dos gregos. Importante também que a gente tem que comentar é que os gregos passaram, como eu falei para vocês, que eram exportadores de população, eles colonizaram muitos países, né? Entre eles colonizaram países na Itália, tá? Colonizaram também o Egito. Então, com essa população tão colonizadora, acabaram espalhando-se gregos pelo mundo todo. Posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, que Nápoles, na Itália, foi uma das regiões colonizada pelos gregos. Então, por essa principal característica de ser uma civilização que exporta a sua população por causa dos seus problemas, eles acabaram colonizando e se espalhando pelo mundo inteiro. Tá legal? Então, pessoal, essas são as principais informações que eu trouxe para vocês sobre os gregos. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar das 2 cidades-estados de mais importância, Esparta e Atenas. Até a próxima. Um beijo. Tchau!